Então, apresentando o professor, claro, apenas um protocolo, né, e, de um evento como esse. Então, o professor Alexandre Sayad, ele atua como jornalista, educador e escritor. Então, ele é um mestre das letras, né, professor? Então, ele lida com texto todo dia, né? Toda Ele hora. Toda hora, todo minuto, todo minuto. Aliás, nós pensamos o tempo todo e pensamos com a linguagem, né? Não tem outro jeito. Ele é mestre, olha, mestre em inteligência artificial e ética pela PUC São Paulo. E ele é especialista em negócios digitais pela Universidade da Califórnia. Ele já palestrou e deu aulas em mais de 15 países e 10 universidades estrangeiras. Que beleza falar inglês, né, professor Alexandre? Sim. Inglês ou espanhol também, outras línguas ou inglês especificamente? Não, não, inglês e espanhol, nesse caso dessas universidades, Inglês e basicamente. espanhol. Então, para todos que nos ouçam aí, né, todos os alunos, alunas nossas, lembrem-se, é essencial falar uma ou duas línguas adicionais. Não podemos ficar só com a nossa língua materna, né? Atualmente, isso aqui eu recomendo a todos que visitem o site do professor Alexandre Sayat. Ele é diretor e fundador da Zeitgeist Education, né? E consultor na área de educação midiática da sede da Unesco, Paris, França, onde ele serviu por 2 mandatos como diretor da Aliança Global no tema. Já escreveu 4 livros e participou de outros 15. Então, você tem que enviar os livros para nós. Nós temos uma aba no nosso site que a gente recomenda livros e gostaríamos de recomendar os seus. Eu vou só dar uma entradinha rápida aqui na Zeitgeist Education, que chama Zeitgeist Education, Culture and Media. Então, a missão que eles acreditam, olha que beleza, da crença aqui, do site dele. Acredita que a educação de qualidade é transformadora, tem que estar sempre conectada com o espírito do seu tempo. É que vem da palavra Zeitgeist. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas a ideia é o significado do termo em alemão. Né? Tem que estar conectada com o espírito do tempo. Então, com essa apresentação, que eu passo a palavra para o professor Alexandre Sayad, e eu sei que vai ser uma fala super enriquecedora. Muito obrigada, Alexandre, por estar aqui conosco na UFMG. A palavra é sua. Não, eu que preciso agradecer. Vocês, desde alguns meses, Renildes, Leiva, todos estão em contato comigo, né? E sempre muito carinhosos, assim, muito acolhedores. E isso para mim é uma coisa ótima, assim. É o espírito mineiro mesmo, na sua essência. Então, para mim, é um prazer enorme. Eu que tenho que agradecer. E, por outro lado, eu espero, assim, é um congresso. Eu até escrevi isso nas minhas redes. Quer dizer, é um congresso de tão alto nível. As pessoas que estão participando, e eu escutei algumas falas, quer dizer, é tão vertical também de alguma maneira, porque a gente está falando de um tema de linguagem, né, que é um tema bem vertical, que eu fico com medo, fiquei muito receoso, fiquei mastigando essa apresentação, para não ser repetitivo, né? Eu acho que tem sempre esse perigo de você estar no meio do Congresso e repetir. No entanto, eu acho que tem alguns aspectos dessa relação de linguagem e IA, e aqui eu acho que eu vou abordar uma questão muito importante, que é essa relação da IA com a educação e com a ética, que foi o pedido, né? É que também precisam ser repetidos. É importante que uma só pessoa não fale, porque acho que aí a gente traz outras abordagens, né? Então, eu agradeço demais. Eu vou tentar ser breve, perdão, na minha fala e, e para deixar para vocês perguntarem também, tá ok? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. E é um prazer mesmo estar com vocês. Será nosso. As perguntas, tá? Deixa eu só
Vocês conseguem ver bem? Ok. Tá, Sim. obrigado. Obrigado. Então, pessoal, eu tenho. Eu não sou propriamente um acadêmico de cátedra, né, no sentido estrito do termo. Quer dizer, como a professora leu minha biografia, eu estou um pouco circulando entre as políticas públicas, a academia em si. Eu estou doutorando agora na Universidade Autônoma de Barcelona, num tema da IA, ética e governança para a educação. Estou no segundo ano do doutorado. Mas eu também circulo em meios mais populares, como a televisão, né? Eu apresento um programa de televisão no Canal Futura, 5 anos de idade mídia, que é baseado em um livro meu, e rádio também, Band News, FM. Agora estou provavelmente indo para a Rádio Cultura também, sempre é um pouco nesse campo da educação midiática, alfabetização midiática, linguagens, quer dizer. A minha carreira toda eu fui uma espécie de um caminhante aí entre áreas, né, tecendo. Então, eu digo isso porque eu não vou fazer. Esse tema e essa fala não serão propriamente acadêmicas, mas elas terão referências acadêmicas e artísticas. Como eu sei que o texto é a base de trabalho de vocês, eu quis fazer um contraponto e trouxe muitas artes visuais aqui para a gente pensar esse tema. Eu acho que é interessante a gente ter a imagem como um contraponto aqui. E eu gosto, eu circulo em meios muito diferentes, né? Então, pra vocês terem uma ideia, anteontem eu fui falar, fiz uma fala para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, quer dizer, que é uma escola de conselheiros de grandes empresas que vão pensar na gestão e queriam entender mais sobre educação, mídias e IA. Quer dizer, aí já falei, já fiz palestra, por exemplo, para os salesianos, para os padres salesianos, que é uma ordem que eu adoro, né? E eles tinham muito interesse em pensar em inteligência artificial e evangelização. Quer dizer, fiz palestra para Joyce Pascovitch, jornalista, sobre esse tema. Quer dizer, eu vou circulando muito. Então, eu queria sublinhar que aí é um tema para todos nós. Todas, todas, todos e todas nós. É um tema que não vai passar tão cedo. E eu acho que esse é o gancho que eu começo aqui a minha fala para vocês, tá? Eu vou. Bom, aqui é a minha biografia, que já foi lida. Aqui é um pouco os grupos que eu estou mais atuando hoje, né? Eu acho que ah, eu me divido entre viver aqui em São Paulo, onde eu estou agora, e viver fora mais ou menos metade do ano. Então, o IC4ML é um conselho que é baseado nos Estados Unidos. A EAV é o grupo que pensa direitos da audiência na televisão na Europa e que agora está pensando muito na questão da internet. A Unesco, eu sou consultor de 2 escritórios, da sede e de Montevidéu também, né? E aqui desses outros eu destacaria o Impact, que é esse que está no meio, que é um grupo das Filipinas. Quer dizer, eu estou com um grupo de professores filipinos levando esse tema para as políticas públicas das Filipinas, o tema da educação midiática e da alfabetização algorítmica, que foi tocado aí na mesa anterior, né? Hoje, às 10 horas da noite daqui, eu vou fazer uma palestra para eles, que será 9 horas da manhã em Manila, né? Então, o Impact é um movimento de especialistas nas Filipinas. Eu tive lá em fevereiro para espalhar esse tema como uma questão importante para a educação básica, a educação midiática, a educação algorítmica, né? E estou nesses veículos aí. Eu abro, então, falando de imagens, com esse quadro do Edward Hopper, que é uma capa de um livro que eu fiz baseado no meu mestrado. E eu gosto desse quadro porque o Hopper pintou muito os Estados Unidos aí na década de 40, né? E 30 do século passado, e ele mostra muito os Estados Unidos crescendo. Esse quadro, ele trata, um título é sugestivo, quer dizer, trabalhador numa pequena cidade americana. Você tem esse personagem impávido aí, né, olhando para a transformação da Revolução Industrial, da agricultura automatizada já, quer dizer, transformando o cenário do meio-oeste americano, né? E ele está meio impávido e olhando, e, na minha interpretação, pensando um pouco nesse nó que a industrialização fez, em termos de modelo para todos nós, inclusive no currículo escolar, né? Nosso currículo ainda é fruto de um processo industrial. E eu meio que coloco a gente de novo na posição desse personagem, com a IA, com a inteligência artificial. Quer dizer, ela é uma
tecnologia de propósito geral, né? Então, por que que a IA é estruturante? Por que que ela é importante para todos conhecermos? Né? Por que que ela não é um assunto de nicho? Por que que ela não é uma tecnologia que vai sumir daqui a 10 anos ou que vai deixar de ser tema? Porque muitos autores colocam, que eu trouxe uma fonte só, que é uma fonte de uma autora que analisa um impacto no México, aí, uma coisa bem específica, mas ela traz. Muitos autores colocam a IA nessa curva de tecnologias de propósito geral, que são aquelas que são estruturantes, ou seja, aqui você tem a máquina a vapor, a eletricidade, a computação, os semicondutores, a internet e a inteligência artificial. Quer dizer, são tecnologias que vão mexer em todas as nossas áreas. Elas vão impactar a educação, elas vão impactar a cultura, já estão, né? Já está, a IA já está. Política, economia e por aí vai. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que pensar quando pensa na inteligência artificial, não como mais um botãozinho ou uma coisinha que a gente tem que pendurar no currículo escolar, mas, na verdade, o impacto já está sendo medido da informação, da inteligência artificial na formação da educação básica como um impacto sistêmico. Ele é um impacto no significado do que aprendemos e do que avaliamos em termos de aprendizado, né? A professora na mesa anterior disse, ela pode estar em muitas disciplinas, ela deve estar em muitas disciplinas, né? E aí eu trago esse impacto dentro do contexto da contemporaneidade nossa. Então a IA não ela não é um assunto, um penduricalho, ela é um assunto ontológico, né? Ela está ligada à nossa própria existência. Eu trago o Edgar Morin aqui porque ele trouxe muitos aspectos da contemporaneidade. Ele trouxe uma coisa que me interessa muito nesse livro, Introdução à Complexidade, que eu tenho até aqui, mas eu não vou gastar tempo procurando para mostrá-los, vocês acham fácil? Ele traz o conceito de números complexos, que são aqueles fractais na matemática, para o social. E ele fala que a nossa sociedade hoje ela é composta de coisas totalmente interconectadas, que umas englobam outras, que cabem em outras, que se conectam com outras. A IA nasce nesse bojo. Nascendo nesse bojo da contemporaneidade, da velocidade, da instantaneidade e tudo mais, ela não pode ser tratada de maneira isolada, né? Eu falei um pouco da minha agenda da semana passada para vocês entenderem como a sociedade inteira está desperta para ela, né? Eu trouxe aqui até os fractais um pouco para vocês verem. Isso aqui é a representação dos números complexos na matemática e é dessa maneira semioticista aqui que eu tentei aproximar esse significado do que como eu vejo os fenômenos sociais hoje, né? E aqui está uma prova mais real, mais concreta. Quer dizer, esse é um gráfico do Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, vocês sabem, todo janeiro, reunindo líderes políticos e líderes empresariais do mundo inteiro. Aqui é um mapa de impactos das tecnologias. Vocês podem ver as tecnologias e a IA está nelas, são as bolinhas roxas, né? Veja como elas conectam com os riscos e os impactos que as bolinhas vermelhas que são a sociedade, as bolinhas laranjas que é a geopolítica, que são a geopolítica, as bolinhas azuis que são a economia e as bolinhas verdes que são o meio ambiente, como se entrelaçam as relações de causa, efeito, influência, sobretudo influência de uma maneira geral. E isso não é simplesmente um desenho, isso é uma representação gráfica baseada em dados, né, de uma pesquisa que eles fazem todo ano. Então a gente tem que olhar para a IA nesse contexto. E por que que eu trago isso? Aqui a professora falou do livro. Esse livro Leiva, é um livro, antepenúltimo livro aí que eu lancei, que é baseado no mestrado que eu contei, ele está de graça. Então, se vocês entrarem nesse site, ele tem em espanhol, tem em português, foi lançado na Colômbia também por uma universidade colombiana, e esse eu coloquei em Creative Commons. Eu tenho dois livros em licença aberta. Esse e um último, que eu lancei semana passada, eu vou passar para vocês, que eu coeditei um livro de artigos acadêmicos entre Europa e Estados Unidos sobre o tema. Mas esse aqui é meu, autoria, e vocês podem baixar, sem pagar nada. Então, eu acho que, pensando em educação, tem duas coisas aqui que levam essa minha discussão para vocês. A primeira é, o debate público sobre inteligência artificial é pobre hoje. O que que eu chamo de debate público?
o debate pautado nas mídias. Se você pegar uma pessoa que não está estudando, que não tem uma preocupação específica com a inteligência artificial, ela tem um tipo de informação que vem das big techs, que são debates distópicos sobre futuros. O que eu quero trazer para vocês é que a IA, vocês já estão percebendo no decorrer desse seminário, que ela é uma coisa, ela é uma questão presente e que ela tem que ser sentida sobre o que ela é de verdade. A gente tem que sentir o peso da IA na mão. É como diz aquele ditado hindu: sente o peso da pedra na mão para poder levar essa pedra. Se ela for mais leve, você põe no bolso. Se ela for mais pesada, você põe nas costas. Mas se você ficar se pautando por debates basicamente criados pelas big techs, que criam, que são baseados em marketing e em distopias que estão muito distantes do horizonte, a gente perde o momento de discutir eticamente o que a IA é hoje. Então, uma pergunta que eu acho que a gente precisa ter na cabeça enquanto educador é o que queremos da IA, considerando uma educação com equidade, e aqui eu colocaria equalidade também, e uma vida com bem-estar. Né? É nesse bojo que estão os aspectos éticos. E aqui, esse dado é quentíssimo, é um dado de 15 dias, saiu há 15 dias, que é o uso de IA generativa por estudantes por faixa etária, segundo o CETIC e o Kids Online, a pesquisa do CETIC. Né? Você tem aqui que já na escola os alunos já estão a vida dos alunos já está imersa em IA, quer dizer, fazer pesquisa escolar ou estudar, você tem aqui por bolinha colorida a faixa etária. Você já tem um índice, uma porcentagem grande de alunos que usam. Procurar informações, óbvio. A gente está buscando informação no Google, a gente está buscando na IA. A IA não é só IA generativa, né? O Google, o buscador do Google usa IA, né? Criar conteúdo, você vê que é menos do que o esperado criar conteúdo, né? Criar conteúdo aqui encaixaria um pouco a questão da cópia, dessa discussão da autenticidade, da originalidade dos direitos autorais e tal, é menos do que eu fazer pesquisas. Agora, o último é muito preocupante. Fiz uma palestra na Sociedade Brasileira de Psicanálise, não vou trazer esse tema aqui porque não tem tempo, mas é conversar sobre problemas pessoais e emoções, ou seja, usar a IA, um agente de inteligência artificial, como um terapeuta pessoal. Isso é muito preocupante, né? Então, a primeira coisa que tem que pensar na IA é que ela não é nova. Você vê o cinema e a literatura fantástica, elas trazem esboços de IA, mas elas também ajudam um pouco a gente, que você tem o 2001, o Odisseia no Espaço, eles ajudam a gente a também a perder o foco na discussão real. Eu trouxe o 2001 porque aqui tem uma vantagem. O 2001 é um filme que não traz a IA antropomorfizada. Ela não é um robozinho, né? A gente ainda está ligando a IA à robótica, isso é um outro erro. Quer dizer, a IA e a robótica se encontram, sim. Mas o sistema de IA é um modelo estatístico de probabilidade, é uma conta matemática. Então, no 2001, ela é representada por isso, que não é um humanoide, né? É um olho, eu não sei bem o que é isso, uma câmera, um olho, né? É o chamado HAL 9000, é o nome desse sistema. Então, até no 2001, eu acho interessante esse debate. Mas quando você pega outros filmes, como o Blade Runner, por exemplo, é um anti-exemplo do que a inteligência artificial é, segundo a ciência. Tá? Então, aqui a gente já está falando um pouco sobre esse tópico um. Eu quero falar um pouco sobre ética, tudo um pouco, porque o tempo é muito curto. Como ela é usada e como a educação reage a isso, acho que esse aqui é o nosso 3 é muito importante. E o último item, quando a gente pensa em A, a gente muitas vezes pensa em futuro. Mas eu gostaria de levar para vocês uma ideia de que o futuro não é um lugar pronto, né? E tem muitos pesquisadores e desenvolvedores que estão trabalhando por um futuro que não aconteceu, que vai acontecer, que é feito no hoje, que é um futuro ético, que é um futuro da IA centrado no ser humano e nas questões que eu trouxe naquela primeira pergunta, né? Então, deve ter sido muito debatido isso, que a IA não é, ela é mais um livro de receita. Eu faço sempre essa brincadeira, que você tem um livro de receita e um robozinho, quer dizer, o que é a inteligência artificial? Muita gente tem dificuldade de definir. Ela é mais um livro de receita do que um robô humanoide com braços, troncos, membros, cabeça, troncos e membros, né? Como a gente imagina um robô. Horas isso se encaixa, mas não sempre. A ferramenta Google de busca não é um robô, né?
E a ideia de algoritmo, né, que é o central da IA, vem da Pérsia Antiga. Veja, esse matemático, o Al-Kazimi, se você lê o nome dele rapidamente, soa como algoritmo, a sonoridade. Ele define algoritmo como uma sequência finita e restrita de instruções. E é isso que a matemática faz já há muito tempo, não como IA, e é isso que deixa a IA mais próxima de uma receita de bolo, de um livro de receitas do que de um robô, tá? Então, a gente tem o primeiro paper de IA publicado em 1947, com uma ideia ontológica de que as máquinas poderiam aprender. Então, veja que os termos inteligência, aprendizado, também são termos frutos da antropomorfização da IA. O Miguel Nicoleles, cientista, vocês devem conhecer, tem batido muito na tecla de que o termo inteligência artificial, que surge aqui em Dartmouth, nos Estados Unidos, enquanto um campo de estudos no fim da década de 60, é um termo marqueteiro, porque a gente tem que discutir o que é inteligência. E a Lúcia Santaella, que me ajudou muito no mestrado, tem um livro só discutindo o que é inteligência humana. E como essa antropomorfização da palavra, aprendizado, inteligência, talvez não seja o melhor caminho para a gente pensar na IA, né? Ela simula, ela é muito um simulacro, aqui eu coloco, simula o cérebro humano em algumas modalidades, né? Eu trouxe três definições, eu vou já acelerar essa parte, mas eu acho importante ter definições, a gente saber definir. Então, a Dora Kaufmann, economista brasileira, muito envolvida nas políticas de regulação de IA, coloca a IA como um sistema estatístico de probabilidade que reconhece padrões e nos entrega resultados baseados nesses padrões, né? O segundo campo, John McCarthy é um dos fundadores do campo da IA em Dartmouth. Ele coloca que é um campo multidisciplinar da engenharia, que tem como objetivo criar máquinas que simulam o cérebro humano. Ele já traz uma outra definição. E o Yuk Hui, aqui é um tema que vai interessar muito vocês, o livro Tecnodiversidade, ele defende que a IA, o principal impacto da IA é a substituição da computação simples, linear, ou seja, o coding, eu programo linearmente, para uma computação e lógica recursivas, em ciclo. O que a gente chama de aprendizagem é que a IA tem um sistema chamado de retropropagação, ou seja, ela usa os dados para refinar o sistema. Então, ela é circular. A principal mudança da tecnologia, do coding, da programação para IA é essa. A gente sai de uma lógica linear e passa para uma lógica recursiva, tá? E, por fim, para a gente entender melhor, veja que o campo da inteligência artificial é muito amplo. A gente muitas vezes se preocupa com a IA generativa, que é uma prática da linguagem do deep learning, que é a aprendizagem profunda, que é, por sua vez, uma subtécnica da aprendizagem de máquina, do machine learning. Então, existem muitas famílias. Eu, no meu mestrado, que fiz em 2020, já não existia ainda a generativa com essa força, né? Então eu estudei os algoritmos de recomendação, aqueles que a gente tem na internet, no Netflix, que recomendam conteúdos, os fenômenos das bolhas, que é uma outra família, né, de inteligência artificial. Aqui eu vou pular, é um pouco como a IA funciona, eu vou pular. Os teóricos costumam definir entre IA estreita e IA geral. A gente só está no universo da estreita, a gente não tem evidência acadêmica de que a consciência tenha se desenvolvido num sistema de inteligência artificial, que as emoções tenham se desenvolvido. Isso não existe. Isso é um debate, neste momento, fictício, né? O nosso foco do debate, para mim, está na inteligência artificial estreita. E, de certa maneira, esse caminho que a gente traz da quebra da linearidade acompanha uma quebra da linearidade também e da comunicação e da educação. Quer dizer, a gente sai de um modelo paradigmático de comunicação, de emissor e transmissor, e nesse modelo a gente tinha já os impactos da técnica humana, né? A televisão, né? E aí, dentro dos meus estudos, eu coloco a IA como uma mediação. Uso o próprio conceito de mediação técnica para IA, que é o conceito que McLuhan lá atrás trouxe e que a gente usa para os grandes veículos. Então, a televisão
no campo da educação foi um problema durante muito tempo. Tanto é que Otávio Donassi criou esses seres humanos aqui, são artistas que se fantasiavam de TV nos anos 80, né? Para quê? Para dizer o quanto a TV e a gente se influenciava pela TV, e isso era um ciclo de relações humano e TV, né? A IA é uma outra mediação, tem outras características, mas ela segue o rádio. Quer dizer, o rádio foi o primeiro veículo de massa e o primeiro a incomodar o universo do currículo escolar. Vocês imaginam, numa época que a escolarização era baixa, década de 20 nos Estados Unidos, 30 no Brasil, surge um aparelho que fala, traz notícias faladas, o impacto que isso não teve nos alunos na escola. E aqui começam as práticas de educação midiática, alfabetização midiática nos Estados Unidos e depois na Europa e no Canadá. E que vem desembocar na educação mediática que a gente conhece hoje, que eu considero que a educação algorítmica tem que ser tem que estar embaixo desse guarda-chuva, né? Se vocês forem no NCE da USP, vocês vão ver pesquisas de como o Silvio Santos, a TV influenciava a vida dos educadores. Programa Silvio Santos, a vida dos educadores, né? E a gente debateu muito a TV sobre a ótica da escola de Frankfurt, quer dizer, da massificação da comunicação de massa, da serialização da arte, né? Da criação da arte em série e por aí vai. Mas o ecossistema midiático hoje, e também o ecossistema da escola, é muito mais complexo. Além de a gente ter se transformado, que muita gente argumenta que o grande salto é que todos nós produzimos comunicação, eu coloco um fator a mais aqui. Toda essa comunicação que a gente produz e recebe é mediada pela IA. Hoje saiu, há 2 meses, um índice internacional que mede que os conteúdos sintéticos gerados por IA hoje superam os humanos na internet. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a internet ela é mais gerada por IA do que por máquinas do que por seres humanos, né? Então, esse ecossistema complexo, como é que a escola, o currículo respondem a isso nos seus impactos éticos e tal? Acho que isso é a questão, né? E como é que a gente pode aproveitar o melhor que a IA tem, porque ela ajuda muitas coisas, né, para o nosso. Para terminar, essa ideia de aprendizado, que eu acho legal dentro do campo de vocês de estudo, eu não sou linguista, mas eu me interesso muito por Saussure, por outros linguistas e pela semiótica de uma forma geral. A Lúcia Santaella, sou muito próximo dela também, e ela entrou como co-diretora da minha dissertação de doutorado lá na Espanha, né? Como que o algoritmo aprende? Quer dizer, a ideia do aprendizado, né? O René Magritte, quando trouxe Ceci n'est pas un pipe, isso não é um cachimbo, né? Ele distorce significante e significado na arte contemporânea, né? Ele distorce essa relação, mas ele diz uma coisa a mais, ele fala, isso é representação de um cachimbo, isso não é um cachimbo. E é desta maneira, unindo texto e imagem, colando significante e significado, que um LLM, um Large Language Model, que são esses modelos de texto que a gente tem no ChatGPT, no Gemini, aprendem. O que a gente chama de aprendizado de máquina é esse treinamento. Eu, no meu aprendizado humano, aprendi o que é um cachimbo pelo cheiro, porque meu pai fumava muito cachimbo. Ele era um bom vivan, gostava de fumar cachimbo em casa. Depois que eu fui me alfabetizar, que eu entendi que existia a palavra cachimbo, e depois que ele comprou outros modelos de cachimbo, eu fui entender o que era um cachimbo. Este é o aprendizado do humano pela experiência, que é muito diferente do aprendizado de máquina, que é um treino de significante e significado. Mesmo no texto, o ChatGPT constrói o texto por proximidade de palavras recorrendo em uma quantidade infinita de dados, num sistema estatístico de probabilidade, que palavras vão se combinar para eu gerar aquele texto e entregá-lo. E no caso das imagens, é ainda mais complexo, depende da distância que vocês estão da tela, vocês verão uma imagem diferente aqui. Vocês podem ver uma Mona Lisa ou podem ver um jogo de Lego, né? E eu pergunto, qual é a verdade aqui? Isso é uma Mona Lisa ou é um jogo de Lego?
É uma pergunta da linguística, né? E é uma pergunta que uma IA não responde. Então, o Duchamp, não sei como vocês chamam em Minas Gerais isso, aqui em São Paulo é um mictório, ele transformou um mictório de R$ 100 no La Fontaine, numa fonte, uma obra de US$ 34 milhões, e inaugurou a arte contemporânea com essa obra. Essa virada de chave, a IA não faz. Ela vai olhar para isso, para um mictório, isso um mictório de ponta cabeça, e você vai ter que treiná-la a associar isso à obra La Fontaine. Ou seja, essa transformação da arte, ela é propriamente humana, porque tem a ver com repertório e conhecimento e aprendizagem pela experiência. É uma outra desvirtuação de significante e significado aqui. E a gente entender ela também como linguagem, como Pierre Levy já trazia lá atrás, como linguagem, né? Agora eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente não perder, quer dizer, sair da ideia de tecnologia como ferramenta, que é algo que é empobrecedor a gente pensar nisso, e já nos anos, ainda, perdão, já não, ainda nos anos 90, Pierre Levy nos traz a ideia de uma tecnologia da inteligência, né? Imaginando que se a gente tem uma cultura digital, a gente tem uma linguagem digital. E a IA traz novos elementos para essa linguagem, né? Aqui eu trago mais uma obra de arte, aqui começando a falar de impactos éticos. Eu não vou mergulhar em impactos éticos, senão a gente vai não dá nem tempo nem de sentir o cheiro, mas trouxe o Adam Harvey, que é um artista americano que mora na Alemanha, que criou há uns 15 anos, quando Hong Kong, a ilha de Hong Kong, tentou se separar não queria voltar para o domínio chinês, né? Queria continuar com a Inglaterra. Teve aqueles protestos e tal, e tal. O Adam Harvey criou esse make-up, essa maquiagem. Quer dizer, é uma maquiagem que dribla o reconhecimento facial por inteligência artificial em câmeras. Por que que ele criou isso? Porque os chineses estavam sendo presos depois do protesto. Uma questão de privacidade. A China é hoje, das 10 cidades do mundo, 9 cidades têm reconhecimento facial em câmeras de segurança. Quer dizer, a China arquiva o rosto dos seus habitantes. Eu quero dizer que tem uma questão aqui de privacidade que a gente está muito deslocado. A gente perdeu a ideia de privacidade, como, por exemplo, a gente acha natural o reconhecimento facial e não para pensar que o nosso rosto é algo de a coisa mais íntima que a gente tem para compartilhar, né? O AI Act no Reino Unido prevê em 5 anos abolir o reconhecimento facial. Isso não vai acontecer, porque tem uma pressão da indústria muito grande, mas existe uma lei aprovada, existe uma preocupação até quando vale a pena a gente compartilhar a nossa privacidade para governos ou para empresas venderem produtos, né? Aqui ele criou várias maquiagens dessas, né? Então, quando a gente fala de impacto ético, aqui tem uma lista deles, né? É, o que a gente tem que entender é que a principal mudança que a gente tem quando a gente pensa em usar a inteligência artificial com ética é que a inteligência artificial não é um modelo determinístico, é um modelo probabilístico. O modelo determinístico é aquele que os dados que eu tenho na entrada eu uso na saída. Ele é reto, é linear. O probabilístico, como toda probabilidade, é amplo, trabalha por padrão e tem erro. Então a IA vai sempre errar e pode sempre alucinar pela sua própria técnica. Então aí entra numa questão muito complexa do quanto a gente pode delegar e de quanto a gente pode trabalhar com ela. Quer dizer, hoje, no meu uso pessoal, eu acho que a IA generativa tem uma função muito importante, que é indexação. Ela é uma ótima indexadora. Para algumas coisas, ela pode ser uma ótima criadora de resumos de texto, de abstratos mesmo que a gente precisa. Mas eu não delego nem nada da criação literária escrita minha para uma IA generativa, porque existe o viés algorítmico, existe uma série de coisas. E mesmo delegando, a supervisão humana, no fim, ela é fundamental.
né? Então, eu vou pular os debates éticos, quero entrar na educação para a gente. Aqui é um assunto que interessa, quer dizer, tem um impacto ético que pouca gente fala, mas na categoria de linguagem vale a pena a gente falar. Eu trouxe o Yuk Hui de novo aqui, porque é o seguinte, entendendo a linguagem como uma expressão do pensamento, e entendendo que 90% dos sistemas de IA são treinados com dados em inglês, já está acontecendo dos sistemas de IA afogarem sistemas de linguagens minoritários e de línguas mesmo, e culturas locais. Então, o que o Yuk Hui faz nesse livro, e veja que o Yuk Hui ele compara a- o conceito de tecnologia ocidental não é com uma aldeia, um povo indígena, não, ele compara com a China. Ele fala que tecnologia para o Ocidente é uma coisa, para o chinês é outra na linguagem. Então, o que ele propõe é uma tecnodiversidade, que os sistemas de IA nasçam do bojo das culturas e das linguagens regionais, e não sejam treinadas em inglês por uma tecnocracia do Vale do Silício. É isso que ele propõe nesse livro. E aqui eu vou pular um pouco, mas eu trouxe um pouco os maracás, né, que são esses instrumentos que não são as maracas da Espanha, são os maracás dos povos indígenas da América do Sul. Quer dizer, como é que a gente treina uma IA para representar isso? Para compreender esse tipo de cultura que a gente está vendo, né? E eu convido todos a fuçarem o Maritalk, que é uma brincadeira com maritaca, né? É um sistema treinado com dados brasileiros, não só em português, mas com cultura brasileira. Com uma experiência, está incubado na Universidade de São Paulo, é uma startup, mas é um chatbot que trabalha com esse mesmo sistema de grandes modelos de dados, Large Language Models, né, esse LLM que está aqui, que é treinado para ser uma IA brasileira, na sua essência, tá? Que eu vou pular. Bom, a questão do racismo algorítmico, eu acho que é muito evidente. A gente tem uma base de dados que não é diversa. Ou seja, a gente tem uma equipe que desenvolve o sistema de IA que não é diversa, que embute no sistema o próprio preconceito humano, a gente tem um resultado que pode ser preconceituoso, muito enviesado e até racista. Esse documentário que está disponível na Netflix, ganhou Sundance faz uns 5 anos, é um documentário que retrata uma aluna negra que não consegue mais abrir as portas da própria universidade nos Estados Unidos porque o sistema de IA tem uma dificuldade de reconhecer a pele preta. E ela vai no Vale do Silício entender como é que um sistema algorítmico de probabilidade incorre numa distorção dessa, né? Eu acho que é um bom exemplo. Eu vou aqui passar, vamos entrar na educação para a gente finalizar aqui e abrir para as perguntas, né? Quando a gente fala de IA e educação, a gente está falando de dois universos muito amplos, muito amplos. Então, aqui, os impactos que já existem de sistemas de inteligência artificial estão nos processos de ensino-aprendizagem, muito na avaliação, quer dizer, fora do Brasil, a própria OCDE, que desenvolve o PISA, que é esse exame que parametriza alguma aprendizagem das nações, dos estudantes das nações, ela usa a IA para correção, para o ajuste, na avaliação onde é mais usado, os sistemas são mais usados. Na governança, eu estou estudando isso no doutorado, quer dizer, como é que você pensa uma governança ética e produtiva com o uso de IA numa escola, numa universidade, foi o tema. A IA no ensino, na produção acadêmica, que a gente acabou de escutar, tem muito a ver com isso. Os estudantes, nós, já estamos imersos em IA o tempo inteiro, né? E em médio prazo deve haver um impacto sistêmico, né? Então, como lidar com isso, né? Aqui eu vou pular um pouquinho. A gente fica, às vezes, muito focado nessa questão da autoria, né? Delegar trabalho de escrever para o chat GPT Isso é um problema. Sempre foi, desde o Google, desde o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas não é o único ponto. Quando a gente fala de IA, a gente tem que olhar muito mais amplo dentro da educação, né? Então, a área que eu trabalho na Unesco fora do Brasil não é a área de IA.
É a área de educação midiática. E o meu mestrado foi fazer a ponte entre a alfabetização algorítmica, educação para IA, com a educação midiática. Foi um pouco esse. Então, eu estou sugerindo esse guia aqui, mas eu não tenho nenhuma participação nesse guia especificamente. Então, a Unesco sugere aqui o desenvolvimento de políticas, a proteção de direitos e valores humanos, a preparação para mudanças, ou seja, a formação docente e decente, e em educação midiática para os professores e para os estudantes, e a criação de sistemas baseados em ética e transparência. Que é outra, falando em linguagem, é uma palavra que a gente não tem em português, que é accountability, né? Que é uma palavra que sugere prestação de contas, quer dizer, entender como a IA funciona, né? E neste livro, que é um outro, que é um marco referencial de competências IA para estudantes, que inclusive o MEC, em julho, está criando uma normativa inicial para a educação básica no Brasil, muito baseada nos estudos desse livro, propõe um caminho que eu gosto muito, que é um caminho que a educação midiática fez lá atrás com a TV e com o rádio, é pensar um currículo, quer dizer, mais uma vez, não é um pontinho aí, é o currículo. E está em física, está em química, está em linguagens, está em língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, está na produção de texto, está na análise de texto, está na matemática. Quer dizer, como é que isso é uma casca lá? Que tem três eixos. O educar para a IA. E aqui eu convido também as universidades a pensarem um pouco isso. Educar para a IA, educar é para a gente lidar eticamente com os sistemas, ou seja, que dados eu posso compartilhar, como, que dados aquele sistema vai utilizar meu pessoal, como que ele vai compartilhar, é, como que eticamente eu consigo trabalhar com ele, né? O educar para a IA, educar sobre a IA entra o currículo de alfabetização algorítmica ou educação algorítmica dentro da educação midiática, ou seja, o que é a IA? O que a faz uma mediação híbrida, humana e máquina? O que dela é humano? Como fazer uma análise crítica? Como ela funciona? Né? Como que ela utiliza os dados para gerar resultados? Um pouco dessa palestra, o educar sobre a IA. E, por fim, educar com a IA. Porque a IA e alguns sistemas de inteligência artificial podem potencializar a aprendizagem, podem facilitar o professor a poupar tempo numa série de tarefas repetitivas que podem ser automatizadas, né? Ou seja, são três eixos que a gente precisa estar atento. Opa, eu vou pular aqui, quer dizer, cada eixo, depois vocês podem baixar esse documento, ele tem três camadas, níveis de progressão compreensão, aplicação e criação, né? Essas três progressões, né? E eu sublinho, obviamente, que a minha área é essa urgência da educação midiática. Eu acho que a educação midiática, como uma prática curricular, quer dizer, ah, o Bernardo Toro aqui já trazia a necessidade dos Códigos da Modernidade, que é um livro fantástico dele da década de 80, algumas novas alfabetizações para para lermos, compreendermos e participarmos do mundo, né? Ele chama de alfabetização porque lida justamente com a nossa construção de significado e de pertencimento, né? E aí surgem várias correntes no mundo que vão tratar de como a gente lê o mundo pela ótica das mídias. Antes as mídias convencionais de massa e depois as mídias digitais e agora as mídias algorítmicas, né? E a Unesco, então, há uns 20 anos, organiza um pouco esses conceitos, unindo dois campos, é, a educação midiática e a educação informacional, que vem da biblioteca, vem da biblioteconomia, né? E cria um acrônimo chamado MIL, Media and Information Literacy, ou em português e espanhol vem como AMI, Alfabetização Midiática e Informacional. Traz o campo da ciência da informação e o campo da educação midiática para um guarda-chuva que contém uma série de subcampos.
Esses currículos estão abertos para quem tiver interesse, professores em ler. Esse da Unesco eu ajudei a construir, ele é enorme, mas tem um capítulo específico, abertos e gratuitos os dois, tá? E em português, tá? Esse é muito grande, mas tem um capítulo específico sobre IA que acho que vale a pena ser lido. Eu vou pular a governança um pouco, eu vou só fechar agora falando um pouco dos aspectos éticos. O Luciano Floridi, quer dizer, o Luciano Floridi é um grande pesquisador da ética, ele traz alguns conceitos que hoje estão muito em desenvolvimento quando nós pensamos em sistema. Quer dizer, até agora a gente falou um pouco de como o ser humano tem que estar pronto para interagir, entender e interagir com a IA, mas tem aquele último que é criar sistemas, né, que é também produzir sistemas. E o Luciano Floridi traz uma série de conceitos da transparência algorítmica, o algoritmo deixar de ser uma caixa opaca, a gente poder entender também o conceito de explicabilidade, explicability, que é você entender os pesos que aquele sistema está considerando quando te dá uma resposta, né? E traz o conceito de accountability e de human-centered AI, quer dizer, uma inteligência artificial centrada no ser humano. E aí, para isso, tem que ter respeito aos direitos humanos, sistemas inclusivos e não discriminativos, que zelem pela proteção, pela privacidade e consentimento informado de dados, que tenham transparência e explicabilidade, que tenham accountability, que é a responsabilidade de prestação de contas, que sejam sustentáveis do ponto de vista também ambiental, né? E depois, enfim, aqui tem outros conceitos que eu não vou entrar, porque senão vai tomar muito tempo. Então, a gente ainda está no controle desse desenvolvimento, embora a gente tende a acreditar que a gente não tem controle, quer dizer, a gente tem uma participação ativa na criação do nosso futuro. Hoje não há sistemas que sentem, que tenham consciências, que tenham opinião própria, né? Se a gente entende como a IA funciona, a gente entende que aquela resposta de opinião é um compilado de muitas opiniões que, por probabilidade, se apresenta em um texto construído, né? Agora, a gente precisa tratar isso tudo com ética e com cuidado, né? Eu trago sempre esse filme, quando a gente fala de emoção, porque chama-se Ela, né, em português. A IA emocional é um campo que existe, tá? Mas ela não é a emoção. Ela é a simulação da emoção. Então, a emocional hoje é desenvolvida para um agente reconhecer se você está inseguro quando você escreve, de acordo com as palavras que você combina, ou reconhecer insegurança no teu rosto. E para onde é usado isso? Vou dar um exemplo muito prático. O chatbot do Magalu, dos Magazines Luiza, né? Utilizam IA emocional para reconhecer algumas respostas do usuário. Quer dizer, então a gente sempre está falando, eu reli até uma entrevista do Joca Teron, o novelista brasileiro, para Ilustrada, que ele disse que a IA simula, ele pediu para a IA construir, o ChatGPT construir textos shakespearianos, machadianos e por aí vai, e que ela é um simulacro daqueles autores, mas ela não é o autor em si, quer dizer, a IA não incorpora as qualidades do autor. Ela incorpora os maneirismos do autor, porque ela vai ligar essa questão à probabilidade de encontro de palavras. É uma entrevista muito boa que ele deu para Ilustríssima. Na verdade, é um artigo dele bem grande falando de como ele vê a IA como um simulacro, e acho que a IA é um simulacro no fim, né? Então, resumindo, impacto na IA na educação está na fase inicial, mas é sistêmico, quer dizer, vai mudar o sistema. A gente não deve se iludir com os truques semânticos, sobretudo a antropomorfização, quando a gente fala de IA. Mas, por outro lado, como é que a escola não se repete como uma simulação da vida, né? Ela precisa incorporar a IA. Então, quando eu vou formar professores, a primeira coisa que eu digo é: pensamento crítico, que foi o tema do meu mestrado, só existe quando você domina. Ou quando você entende, ou quando você tem contato. Você não pensa criticamente sobre algo que você não conhece. Então, a gente precisa experimentar. Precisa usar a IA, experimentar para ver, para sentir o peso da pedra, né? Aprendizagem, avaliação, gestão e cultura são aspectos importantes dentro da escola. O bom uso crítico garante uma educação contemporânea e criativa,
né? Acho que aí são aspectos interessantes. E para a gente fugir desse hype, desse modismo, né, que a IA coloca, né, para gente. Que eu trouxe um quadro ai meu Deus, do futurista italiano Marinetti, né? Ele que em 1910 pintou esse quadro. Quer dizer, às vezes o nosso futuro não é bem. Eu nunca vi um sujeito assim, um robô assim andando na rua. Em 1910 ele pensava o futurismo um pouco dessa maneira. O futurismo foi um movimento dentro das vanguardas europeias, né? Então eu acho que o futuro é um tempo a ser construído, né? Então a gente precisa ter a ética como princípio quando desenvolve IA, criar sistemas explicáveis e transparentes, ter a certeza e a centralidade no ser humano e nos seus direitos fundamentais e ter como objetivo a melhora da qualidade da vida humana, né? E aqui eu deixo meus contatos, se alguém quiser me seguir. Eu estou sempre postando coisas profissionais, raramente posto coisas pessoais. E eu vou parar de compartilhar aqui. Não sei se eu estourei o tempo e se foi interessante para vocês, mas eu procurei trazer um pouco essa abordagem aqui hoje. Obrigado. Então, eu acho que os nossos inscritos, tá, Alexandre? Ele está me Aham, vendo? Ele está me vendo? Ah, tô aqui. hã? Uhum. Ok. Então, acho que os nossos inscritos já sextaram. Você conhece essa expressão? Sim, sim, Sextou? sei bem. Tem uma pergunta. Mas antes da pergunta, Vi, eu gostaria de te agradecer pela brilhante fala, foi maravilhosa, muito boa Ah, que mesmo, bom. muito esclarecedora, sim. E depois, se você tiver um tempinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre educação midiática, porque Claro, nós não chegamos lá ainda, né? claro. Nós ainda estamos muito na educação do texto, né? É. Você viu um Uhum. pedacinho lá Sim, da sim, sim. fala, né? Sim, Então, sim. pô, legal, eles já marcadores de argumentação, É, tudo verbal, né? Então, a Isabel falou um pouquinho, nós estamos começando na multimodalidade agora, né? E então eu acho que essa educação midiática, como também a educação em IA, é extremamente importante, né? muito importante. E Aham. a midiática, isso nós estamos devendo à educação há Sim, anos, essa sim, educação midiática, sem né? dúvida, sem Né? dúvida. Então, o professor, ele tem que aprender, ele tem que ser formado, né, nessa educação midiática, Sim, porque ele que vai discutir como, de novo eu volto para a linguagem, porque é através da linguagem, né, que vem as mídias, que vem as claro, diferentes representações, não é? sem Então, dúvida. se nós somos professores de linguagem, e eu acho que eu falei no final da fala lá, todo mundo, todos nós, todos os educadores educam em linguagem. Tem Sempre, que, tem que trazer para eles sempre. aspectos da linguagem e a educação midiática também, né? Claro, Então, eu queria que você falasse um pouquinho, você sim, que é um expert, então eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre claro, educação midiática, tá claro. bom? Um Então, tá. prazer. Então, como eu falei, né, esse movimento da educação midiática começa nos anos 30 do século passado com o rádio. O Celestin Freinet, que a gente conhece tanto da educação, ele tem um papel importante aí, porque ele cria as primeiras redes de jornais escolares também, na França, né? Quer dizer, alunos para fazendo jornal dentro da escola. Então, a educação midiática, quando ela nasce, ela tem três eixos principais: ler, contextualizar e opinar sobre a produção de mídia. Então, é aprender a ler, aprender a contextualizar e aprender a opinar sobre a produção. Então, isso era muito assim: vamos estudar o rádio, né? Uhum, Depois a TV surge, vamos estudar as diversas linguagens, seus códigos, né? uhum, Depois vem a linguagem linear da computação que eu trouxe aqui, que é o uhum, computador, que é a linguagem do coding. E, uhum, e as representações que o coding traz, mas ainda numa linearidade de programação, que é quando os computadores chegam nas casas das pessoas. E uhum, aí vem então a inteligência artificial, quer dizer,
quando o coding era. O coding traz a coisa do multimídia primeiro, que é uma coisa que Uhum, a gente não conhecia. Traz o hiperlink, traz o uhum, multimídia, né? Traz uma série de coisas. E depois vem a IA, que é a primeira interação nossa com um híbrido, né? Porque nas mediações a gente sempre falou através da mediação com um outro humano, uma comunicação humana. Agora a gente está, através da mediação, conversando com algo que a gente não sabe. uhum, A gente está conversando com a própria mediação, na verdade, uhum, que é o algoritmo. Eu acho que esse é um elemento novo, né? Então, no mundo inteiro, essa concepção de educação mediática houve muitas correntes, né? Então, na América Latina, a educomunicação é uma epistemologia muito forte, que tem autores latino-americanos como o Mário Kaplun, o Jesus Martim Barbeiro, o Ismar Soares, aqui de São Paulo, quer dizer, que cria uma concepção mais latino-americana. Na Europa vem o Media Education, né, como alguma coisa. Nos Estados Unidos tem a Media Literacy, que é um outro, e no Canadá, com o Barry Duncan, que é um especialista canadense, que de certa maneira espalha esse conceito. O Canadá é o primeiro país a ter isso no currículo da educação básica. não, mas No- é o Canadá, né? É o Canadá, exato. Canadá é o Primeiro Canadá. é o Canadá, exato. Mas isso há muito tempo, né? A gente vem com um movimento que nasce com um pouco da comunicação popular também. Aí eu estou falando do cordel, eu estou falando da resistência, eu estou falando dos salesianos e dos movimentos eclesiais de base da Igreja Católica nos anos 60 que empoderavam os estudantes com um jornal para fazer jornal. Então, no Brasil, e eu acredito muito nessa linha, de que a gente aprende a lidar com os códigos da mídia, produzindo mídia, Uhum, fazendo, né? E a gente já faz muito, né? Então, no Brasil, isso vem da década de 70, mais ou menos. No começo desse século, no contraturno das escolas brasileiras, a gente começa a ter como opção a educação midiática num programa chamado Mais Educação, né? E hoje a gente chega a um ponto de ter um departamento dentro da SECOM, do Ministério das Comunicações, Secretaria das Comunicações, que chama do Departamento de Educação Midiática. Existe colado no presidente da República, em que ele vai olhar para esse tema e existe uma consulta pública para um currículo para a escola, né? Então, eu atualizaria hoje a educação midiática como ler, contextualizar e produzir mídia com qualidade, e participar. Aí é um adendo da Unesco que eu gosto. Participar das sociedades de maneira democrática e da vida cidadã. Porque se a gente não tem essa fluência básica nesses códigos, a gente não pede nenhum seguro-desemprego pelo celular também. Tem esse lado da fluência digital, né? Muita gente deixou de pegar o auxílio da pandemia porque não sabia operar pelo celular, né? Pessoas que não tinham habilidades mínimas digitais. Então, habilidades digitais acaba sendo um aspecto. Mas o que eu posso dizer de forma geral é que é um tema ainda distante para o mundo da inteiro, escola. Não, eu da estou falando da escola, escola básica, da educação escola básica. básica. Como Isso. você está ligado lá, né, É, na é. educação básica e tal, Isso. então a minha preocupação da educação midiática é essa educação midiática na educação básica brasileira, Então, ligada ao MEC, ligada à isso. BNCC, por exemplo. Exato. Então, a BNCC abre oportunidades. Abre, mas não dá as É, não condições. dá as condições. Então, hoje, a gente tem o quê? Foco na formação de professores, que é onde a Tá? coisa tem que começar, né? Sim, Então, sim, eu é, também acho que é formação do também acho que professor. é aí. Então, o MEC pôs uma meta que eu achei um pouco ambiciosa, acho que são 300 mil, eles estão formando turmas, Estão formando atualmente? Eu não estão sabia. formando atualmente, estão formando atualmente, tinha uma meta, acho que até maio do ano que vem, 500 mil de professores, né? 500 mil Formando professores em educação midiática? de ação midiática. E aí ele fez um E onde pool. isso está acontecendo? Você pode nos... Posso, claro, eu posso dar o endereço porque você tem diversos tipos de formação conduzidos pelo MEC em parceria com organizações locais. Então, você tem presenciais, híbridas, à Uhum, distância, você tem todas as modalidades. E você tem organizações como o Educamídia, que eu faço parte do Conselho Consultivo, que fornece também material didático online gratuito para você fazer uma formação na tua escola ou você usar.
como inspiração para uma construção curricular, que é um pouco desse material que eu também pus na minha apresentação da Unesco, porque já ele dá uma estrutura mínima para você pensar dentro da sua escola, né? No caso, o MEC tem uma cartilha que é como implementar a educação midiática na tua escola. Saiu. É bem Saiu feita. recentemente ou não? Saiu recentemente. Saiu É, faz uns esse- 3, 4 meses. Existe essa cartilha. Quer dizer, primeiro saiu o você plano. manda para nós. Vou mandar. Saiu primeiro o Plano Nacional de Educação Midiática, que ficou aberto um ano para consulta pública e está lá que vai descer em forma de currículo. Mas por enquanto ainda não. Mas daí abriu a formação dos professores e esse caderno de como implementar a educação midiática na sua escola, né? Porque muitas vezes, professora, são exemplos simples que a gente começa. Sim, Então, você empoderar o Grêmio da escola a ter uma rádio, certo. Criar jornal, criar jornal, murais, criar murais. Padlets, né? O Exato, Padlet Padlet, digital, né? exatamente. É assim Que que ali vai começa. É, fixar ali, exatamente. né? Então, eu fiz um livro que chama Idade Mídia na década de 80, que eu relato, né, na década de 2000, que eu relato uma experiência de 10 anos criando jornal, revista com jovens, né? Hum, Esse é um livro que já está um pouco desatualizado, mas acho que. Agora, esse livro gerou o programa de TV no futuro que chama Idade Mídia, né? Que eu fiz por 5 anos. Esse programa, ele é gratuito. É um programa que está no Globoplay, mas você não precisa assinar o Globoplay porque ele é o conteúdo do Futura. Então, se você entrar no conteúdo do Futura dentro do Globoplay, ele é todo aberto. Se você digitar Idade Mídia, você vai ter pelo menos 60 programas que você pode usar para formação que vão pegar aspectos verticais da educação midiática. Então, por exemplo, educação audiovisual, como usar o cinema, aham, podcast na sala de aula, tá. Vídeos na biblioteca, sala de vídeos na sala aula. de aula, a função das bibliotecas. Quer dizer, no fundo, o terceiro setor teve uma função muito grande no Brasil para desenvolver isso. Mas no ensino superior, nos cursos que não são de comunicação, Não tem. não tem. Tem. Então, eu estou falando aqui, a minha preocupação aqui é com os meus licenciandos. Claro. Os meus licenciados vão para a sala de aula. Nós não temos aqui na Letras, por exemplo, uma Criar um. educação midiática, não Exato, temos. exato. Então, o licenciando, ele tem que ter uma educação midiática. Exatamente, É exatamente, formação de professor, na exatamente, formação inicial do professor. exatamente. É Mas isso eu mesmo, vou formação recomendar inicial. tudo seu, tá? Eu vou estar Tá, assim, olha, obrigado. vai lá no Alexandre, pergunta Alexandre, e eu realmente eu não estava sabendo desse Não, plano imagina. É nacional. porque eu acho que também não tem muita divulgação e precisa ter Não mais, é ruim. né? É que tudo no Brasil é muito Concordo, desconectado, não concordo. tem essa ideia, né, de É, é. coletividade, né? E Então, eu acho que no ensino superior tem esse salto importante das licenciaturas, das faculdades de pedagogia, incluírem isso na formação inicial do professor, que não tem, quer dizer, é, tem um curso que tem no Brasil que eu vou tentar me lembrar. Que ele nasce da pedagogia, mas a maioria dos cursos universitários, seja de graduação ou pós, nasce da comunicação. E aí sim. busca uma proximidade da pedagogia, né? Então tem um pouco isso. Eu estou tentando lembrar se é na Federal de Santa Catarina. Tem algum curso de pedagogia que aí é o único que Já tem. dentro já tem. Mas existe já uma diretriz para se colocar na formação inicial, acho que junto da BNC Formação, que é aquele Tomara, documento. porque ainda não chegou por aqui, não. E nós Eu somos a imagino. terceira Eu sei, universidade, a melhor eu universidade do sei, Brasil. Nós somos a é, terceira. E eu não sei. chegou na nossa licenciatura ainda, não. É. Eu acho Nem que. na licenciatura em letras, nem em matemática, Exato. e nenhuma das Nenhuma licenciaturas. dessas. Eu acho que o essencial é aí a busca da experimentação com a mídia e da decodificação dos códigos da mídia. E E nós não entender. temos nem equipamentos, né? É, É complicado isso. imagino, É imagino, muito sim. complicado. Muito Imagino. obrigada pela sua fala. O Ângelo tem uma pergunta, tem algumas perguntas, só um minutinho, tá? Vou parar de falar, Professor. senão eu fico com você o tempo todo, hein? É, eu vi, quando você falou aí do futuro, né, você chegou a É, citar o termo futuro, tem um cientista de computação chamado Alan Kay, não sei se você fala dele, ele fala assim, a melhor forma de prever o futuro é fazer, construir. Eu acho interessante, porque
Tá tem construindo, erro. porque você tá prevendo e você está fazendo ao mesmo tempo. E eu acho que a inteligência artificial está faltando muito isso no Brasil. Quer dizer, o que que nós vamos fazer com a inteligência artificial como produção de inteligência artificial? Né? Porque nós estamos a reboque das big techs, né? Quer dizer, os recursos para montar um data center, toda a infraestrutura para treinar não é simples, né? E isso depende de escala. Pequenas escalas não resolvem o problema, né? Que é o problema do algoritmo racista, né? Porque a escala brasileira, a escala africana, que está representada nos algoritmos, que os algoritmos manipulam, é muito pequena. Muito pequeno. Então ele não acha e alucina. Na verdade, não é ele que alucina, é a gente que está A alucinando gente porque não colocou informação suficiente, né? Ou colocou informação já preconceituosa, né? é isso Então, mesmo, não professor. sei se você está acompanhando o que está acontecendo. O governo lançou agora um programa É, de inteligência artificial, mas me parece que com recursos muito baixos. é. A primeiro, o primeiro plano, professor, que o governo lançou, que faz um ano mais ou menos, foram 5 slides. Você pedia a apresentação, vinham 5 slides. Porque alguém pressionou, eles criaram um negócio do dia para a noite. A gente está muito a reboque. Então, por exemplo, esse plano do Haddad de trazer, de financiar data center no Brasil, é muito complicado. Já fizeram em outros países da América, com o objetivo de quê? De gerar emprego? Não vai gerar emprego, Pega tiveram ninguém. experiência. E vão usar toda a nossa energia limpa que a gente tem para alimentar esses data centers. Então, isso é ficar a reboque de outras tecnologias, né? Então, a gente tem pouco dinheiro, recurso público e projeto de nação para um desenvolvimento de inteligência artificial no Brasil. É uma pena. Eles não é enxergado como uma questão estratégica do Brasil na matriz econômica e na matriz de independência. Ficam com pequenas pinceladas aí de coisas, que é um pouco assim, um pouco do que a gente viveu nos últimos anos com o desenvolvimento de inovação na indústria e na tecnologia, que a gente ficou muito a reboque e continuamos sendo um celeiro, uma fazenda do mundo aí, fornecendo produtos com pouco valor agregado. Pela polícia, importar fica mais barato do É que mais barato do fazer. que desenvolver, né? Então, Fica assim, mesmo, mas você tem que desenvolver se você tem que. quiser fazer Exato. o futuro. Senão você vai ficar na Embraer. Nos de sempre, né? Os velhos Deram certo, suspeitos. deram certo. É. Então, assim, de fato, falta muito. Falta um plano brasileiro robusto para isso. Isso. Obrigado. Obrigado, senhor. Parabéns pela Obrigado. atenção. Esse que acabou de falar é meu marido, meu assistente Ah, doutor. que bom! Meu Que assistente legal. doutor aqui. Que Ficamos legal. aqui os 3 dias. Mas eu acho que o que vocês dois discutiram aí é isso: falta um plano de nação. O que Falta, nós queremos? Nós falta. queremos pessoas alfabetizadas, letradas. Hoje, a ideia do letrado na IA, né? Letrado na educação midiática mesmo, como plano de nação, porque isso é muito sério. É muito Aquilo que sério. é muito sério. Nós não formamos uma população crítica, nós Não, fazemos tudo de fora. Tanto exato. é, né, um dos palestristas aqui, dos palestrantes, ele falou muito da dopamina, Dopamina. dopamina do Instagram, É, do é, TikTok, né? é, Nós vivemos nessa é, dopamina é, ainda, é. entendeu? É o algoritmo que cria a sensação de Então, de necessidade de scrolling. necessidade e É, é. de satisfação imediata, né? Exato, exato. Né? Então, isso é muito complicado, né? Uhum. Nós não temos realmente esse plano de nação. Eu acredito, né, a Santaella, por exemplo, né, a Lúcia Santaella, né, ela é estudada na comunicação, ela É, tinha de ser estudada na licenciatura também. É uma exatamente. grande, né, é uma grande pesquisadora, né, É, aí né, dessa parte de comunicação, tem livros excelentes para é, educação midiática também, é, mas exatamente. e a gente é muito separado também, né, Muito Alexandre? separado, Muito. A pedagogia está lá, a Belas Artes está aqui, a é. física está lá. Ninguém conversa com ninguém. Agora, se vocês quiserem, eu me disponho a construir um currículo com vocês, viu? Para a faculdade aí.
Ah, Pode ok. Vou contar ver com os comigo. meus colegas, então tá Ou bom. a fornecer alguns subsídios para Sim, isso. a gente vai bater mais um papo em outra Isso. ocasião, vamos, né, discutir Uhum. isso. Chamar Uhum. nós temos o presidente da Comissão Permanente de IA. Então, Ah, perfeito. convidá-lo, eu tenho colegas aqui também que fazem parte pode admitir que é o Paulo. É o próximo Ah, tá que vai bom. falar para nós, é o Paulo Boa Sorte, lá da Ah, então, Universidade Federal de Sergipe. Então, Alexandre, perfeito. muito obrigada pela sua Obrigado. Foi um participação, prazer pelo enorme. papo, foi muito bom. Estarei te seguindo, Não, e ok? vai, assim, eu trouxe uma visão, assim, um pouco da janela do avião, porque não tinha muito tempo, então meio Sim, sistemático, claro. né? Não aprofundei muito, mas eu achava importante a gente ter esse olhar do todo para saber onde se encaixa, né? É, isso mesmo. Muito obrigada, tá? Obrigado, Muito obrigado a obrigada você. pela sua presença. Tchau para você. Tchau, abraço, tchau, tchau. Abraço para você.